Amém. Diz assim a palavra do Senhor. De madrugada, Samuel foi ao terraço, chamou Saul, dizendo: Levante-se, que está na hora de ir. Eu vou acompanhar você um pouco. Saul levantou-se e saiu junto com Samuel para a rua. Quando chegaram à cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu empregado que vá à frente e você espere aqui por um instante. O empregado foi e Samuel disse a Saul: Eu tenho uma mensagem de Deus a você. Agora vamos para o 10. Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou-o e disse: O Senhor Deus está ungindo você como chefe do povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova que Deus escolheu para que você seja o chefe do povo. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelzá, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você. E que ele estará dizendo: O que posso fazer para encontrar o meu filho? Você deve seguir até chegar à árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você encontrará 3 homens que estarão em Betel, para lá oferecerem sacrifícios a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, outro 3 pães e o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães, e você deve aceitar. Em seguida, você irá para o monte de Deus, em Giabé, onde há um acampamento dos filisteus. Na estrada da cidade, vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindo do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras, e estarão profetizando. Então o Espírito do Senhor dominará você, e você vai agir como um profeta junto com eles e ficará uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que tiver de fazer, pois Deus estará com você. Vá à minha frente para Gilgal. Eu encontrarei com você lá e oferecerei sacrifícios que serão completamente queimados e oferta de paz. Espere lá 7 dias até que eu chegue, e diga o que você deve fazer. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. E naquele dia aconteceu tudo o que Samuel havia dito. Espírito Santo, eu oro, Senhor Pai, por essa igreja, Senhor. Eu oro pelos corações que estão aqui, Deus. Queremos levantar, Senhor Pai, a Tua bandeira, Senhor. Queremos dizer, Deus, que o Senhor nos captura total atenção, Deus. Eu declaro, Pai, que exista coração fértil, Senhor, para capturar a Tua palavra e gerir, Senhor, e trazer os resultados daquilo que ela foi professada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, o povo de Israel era composto por 12 tribos. Eu não vou falar o nome deles, mas só para você entender, eram 12 tribos diferentes, com estilos diferentes, culturas diferentes. O que reunia eles como um povo só era a Arca da Aliança e um sacerdote, estipulado por Deus. Esse estilo de governo era chamado de teocracia. Então o povo, quando ele se sentia oprimido, a ideia era que eles recorressem até Deus. Mas o povo faz totalmente diferente. Eles criam ídolos para si e esquecem do Senhor. O povo inimigo oprime o povo de Deus. Então Israel clama ao Senhor, e na sua misericórdia Deus levanta um juiz que lhe dera a vitória em favor do povo de Deus. Esse foi o modelo que guiou Israel. Em altos e baixos, vários juízes apareceram, até chegar ao último, que foi o profeta Samuel. Então, na velhice do profeta Samuel, os anciões chegam e dizem: Samuel, nós não queremos mais ser liderados por um sacerdote. Agora nós queremos um rei humano para unificar as 12 tribos e liderar o povo na batalha. Samuel entra
no seu secreto e conversa com Deus choroso. E Deus fala com eles: Samuel, não foi a você que estão rejeitando, foi a mim mesmo como um rei verdadeiro. E o povo obstinado, ele quer que se concretize a mudança da teocracia para a instauração da monarquia sobre Israel. Mas quem seria o primeiro rei sobre esse povo? Os anciões que trouxeram o ultimato de mudança de governo a Samuel não apresentaram um candidato sequer. Durante a vastas 12 tribos, não apareceu ninguém disponível para ocupar o cargo. O engraçado é que um povo queria ser governado por um rei humano, mas nenhum humano queria assumir esse posto. Então Deus, na sua soberania, evidencia mais uma vez a soberania sobre o povo de Israel. E então Deus escolhe um rei para esse povo. E Deus, ele guia esse homem até o profeta Samuel. E esse homem é chamado Saul, o benjamita. No final do capítulo 9 para início do capítulo 10, nós lemos agora a unção desse novo rei. E o profeta Samuel, ele entrega a mensagem de Deus a Saul, dizendo que na volta para casa de Saul, aconteceriam fatos, evidências que comprovariam que ele foi escolhido de Deus. Em outras palavras, existia sobre Samuel evidências de Deus. E esse é o tema da ministração, as evidências de Deus. O Espírito Santo ministrou em mim algumas evidências que está sobre mim, sobre você, sobre a igreja. E a primeira evidência que eu quero trazer à tona é: a evidência de Deus é quando a mensagem é anunciada às pessoas. 1 Samuel 9, versículo 27. Quando chegaram à saída da cidade, Samuel disse a Saul: diga ao seu empregado que vá à frente e você espere aqui por um instante. O empregado foi e Samuel disse a Saul: eu tenho uma mensagem de Deus para você. O profeta Samuel entregou a mensagem de Deus a Saul. Da mesma forma, a mensagem de Deus precisa ser entregue às pessoas. A mensagem de Deus precisa ser anunciada. Mas que mensagem é essa? Cristo veio para salvar os piores, todos os pecadores, da qual eu sou o pior deles. A mensagem o versículo que resume essa mensagem, que traz arrependimento, transformação e salvação, está lá em 1 Timóteo 1,15 e foi professado pelo apóstolo Paulo, que diz: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, da quais eu sou o pior. Cristo Jesus veio para salvar. Essa é a mensagem da cruz. Eu e você estávamos destituídos do Senhor. A palavra do Senhor conta em Romanos 3 que nós fomos lançados fora da glória do Senhor. Estávamos longe do Senhor, mas Ele, na sua infinita misericórdia, nos atraiu para perto. A palavra diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Senhor, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A mensagem da cruz tem um poder libertador. A palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que Jesus Cristo fez na cruz foi algo extraordinário. Ele pecou o meu e o seu pecado
a minha e a sua iniquidade, toda a nossa escritura de dívidas, e pregou na cruz de Cristo. E não só isso, ele fez de todo o inferno um espetáculo público e triunfou sobre eles na cruz. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que precisa ser pregada às pessoas. Você não precisa mais pagar pelo seu pecado, porque Deus enviou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que você precisa fazer é crer na obra, a obra redentora de Cristo Jesus, se arrepender e confessar Ele como o único e suficiente Salvador. Nós não envergonhamos de pregar o Evangelho, porque Ele é o poder de Deus. Para o mundo pode ser loucura, mas para nós que somos salvos, nós experimentamos o poder de Deus sobre nós. Para um grande pecador, Deus enviou um grande Salvador. O grito de Tetelestai, está consumado, ecoa por toda a eternidade. Agora, eu e você, todos, têm livre acesso à presença de Deus. Essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. E ela precisa ser pregada às pessoas. E essa semana, conversando com o Senhor, falando a Ele, porque eu não tinha uma ministração pronta. E o Senhor me lembrou de um fato. Eu ministrei o Ministério Infantil por um bom tempo, no Ministério Next. E esse fato a escala caiu numa sexta-feira. E eu não tive tempo hábil para fazer um trabalho visual. Porque quem lida com as crianças precisa ser criativo para comunicar com elas. E eu não consegui fazer. E eu precisava ministrar elas no domingo de manhã. Então eu fui para o meu secreto falar com o Senhor e Ele me disse assim: Sérgio, abra a Bíblia e pregue a Bíblia para as minhas crianças. Se houver um ali que sai entendendo o que Jesus Cristo fez por elas, você já terá cumprido a missão. Então eu fui, organizei eles como fosse um cultinho, abri a Bíblia e ministrei a palavra do Senhor. E por incrível que pareça, elas entenderam o plano de salvação. E hoje, e essa semana, Cristo Ele me fez lembrar disso. E eu quero declarar aqui nessa noite sobre vocês. Se houver um só que entenda o que Jesus Cristo fez por essa pessoa, eu já terei cumprido a missão. Jesus Cristo veio para salvar e libertar todos os pecadores, da qual eu sou o pior deles. Pela obra de Cristo Jesus, nós temos paz com Deus. Antes éramos inimigos, mas Cristo nos aproximou e fez de nós filhos dele. Todos aqueles que nele crê, deu o direito de ser chamado filhos de Deus. Para que não permaneça mais em perecimento, mas que agora tenha vida e a vida eterna. Essa é a mensagem da cruz. Pregue Jesus, pregue o arrependimento, pregue as boas novas da salvação. Chega de prosperidade. Jesus Cristo, Ele é o centro do Evangelho. Não é prosperidade o centro do Evangelho. Não é o humanismo o centro do Evangelho. É Jesus Cristo e Ele crucificado. A sua vida
precisa anunciar essa mensagem também. Além de pregar, nós devemos ser a própria mensagem do Evangelho. Cristo, Ele veio e Ele materializou a mensagem de Deus. A palavra de Deus, que o verbo foi encarnado e viveu entre nós, Jesus Cristo. E agora, nós carregamos essa mesma mensagem. Em 2 Coríntios 3, do 2 ao 4, diz: vocês mesmos são cartas escritas. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedras, mas em tábuas de coração humanos. Tal é a confiança que temos em Deus, por meio de Cristo Jesus. Nós precisamos ser essa mensagem viva. A palavra do Senhor diz: todos aqueles que invocarem o nome do Senhor serão salvos. Mas como quererão, como clamarão, se não há quem pregue? E como ouvir, e como crerão? Como ouvirão se não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? Quão boas são os pés daqueles que anunciam as palavras do Senhor, as palavras do Evangelho. Nós precisamos nos tornar a mensagem a ponto de ser o próprio Deus clamando: reconciliem com Cristo. Deus, através de Jesus, inaugurou o ministério da reconciliação, da qual você faz parte. A verdadeira mensagem precisa ser anunciada às pessoas. Segundo ponto: a evidência de Deus quando existe a unção e propósito. 1 Samuel 10, versículo 1, diz: Samuel tinha levado consigo um frasco de azeite. Ele derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou e disse: o Senhor Deus está ungindo você como chefe do seu povo, o povo de Israel. Você o governará e o livrará de todos os seus inimigos. Esta é a prova de que Deus o escolheu para ser chefe do seu povo. Saul foi ungido rei, e toda a unção demanda uma missão. A missão de Saul era liderar o povo na guerra contra os filisteus. Da mesma forma, existe uma unção e uma missão sobre nós. Existiu uma unção sobre Jesus Cristo e existiu uma missão sobre Ele. E a missão de Jesus Cristo era revelar o Pai a todas as pessoas. Revelar o Pai e o reino de Deus. Lucas 4, versículo 14 até o 20 diz: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era de seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga todos tinham os olhos fixos nele. Jesus revelou o Pai
e o reino de Deus. Jesus veio, abandonou toda a sua glória. A palavra diz que ele se humilhou a um mero ser humano mortal e desceu mais baixo. Ele se humilhou a uma posição de servo e andou por esse mundo apontando o caminho para o Pai. Jesus Cristo revelou o Pai e o reino do Senhor, o reino de Deus. Então ele encontrava as pessoas que estavam enfermas, cegas, aleijados, e manifestava o reino do Senhor. No reino de Deus não existe doença, então seja curado. Ele encontrava endemoniados, pessoas presas, e manifestou o reino de Deus. No reino de Deus não existe prisões, então seja liberto. No reino de Deus não existe escassez, miséria. É por isso que ele agradeceu ao Pai e fez a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus Cristo veio para revelar o Pai. Quando ele sobe aos céus, essa unção e essa missão agora está sobre mim e sobre você. Marcos 16, 14 e 20 diz: Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditavam no que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: Vão por todo o mundo, pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e foi batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Depois de lhes terem falado isso, o Senhor Jesus foi levado aos céus, assentou-se à direita de Deus. E então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que o acompanhavam. Evangelizar, discipular e manifestar os sinais do reino de Deus aqui nessa terra, esta foi a unção e a missão que está sobre você. Essa foi a unção e a missão que está sobre a igreja. E a pergunta é: você tem honrado a unção que você recebeu? Você tem manifestado os sinais do reino de Deus? Você tem honrado a unção ou tem fingido que não é com você? Devemos fazer alguma coisa com a unção recebida para evidenciar a este mundo que tirou Jesus do centro. O mundo que conhecemos está tomado pelo mal. O inferno tem roubado, matado e destruído. O inferno tem controlado as mídias, o governo, a sociedade. O inferno tem feito os seus rituais a olhos nus, coisas que antes eram ocultadas, coisas antes que não se podiam mostrar em público, hoje está sendo feita à luz do dia e de forma escancarada. O inferno tem feito os seus rituais de maneira imperceptível, porque
os filhos do Senhor se acovardou. Você carrega o poder para destruir as obras do inferno. Foi para isso que Jesus Cristo manifestou, para destruir as obras do inferno. Será que você pode mostrar o reino de Deus nesse mundo corrompido? Será que você pode evidenciar que existe um Criador aqui nessa terra? E Deus me fez uma pergunta. Se você fosse o último cristão aqui dessa terra, o mundo conheceria a Cristo? Ou o Evangelho morreria com você? É necessário honrar a unção e a missão recebida. A palavra do Senhor fala que a natureza aguarda, sente dores de parto e aguarda com expectativa para que os filhos de Deus se manifestem. Eu e você carregamos essa unção. Não pode morrer em nós. Precisamos honrar a unção e a missão recebida. Terceiro, a evidência de Deus quando pessoas são mais importantes do que coisas. 1 Samuel 10, versículo 2. Hoje, quando você for embora, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel em Zelzá, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que já foram achadas as jumentas que estavam perdidas. Contarão também que agora o seu pai não está mais preocupado com elas, e sim com você. E que ele estará dizendo: o que posso fazer para encontrar o meu filho? As jumentas foi o motivo que Deus usou para que Saul encontrasse com Samuel. Então, as jumentas se perdem e o pai de Saul fala: filho, vai procurar, leva um criado, um servo com você e vai procurar elas. E Saul foi. As jumentas era parte do recurso financeiro da família de Saul. Perder elas significava prejuízo. Mas quando há evidência de Deus, as jumentas não valem nada. É o filho que importa. Mas se essa história fosse repetida na nossa sociedade atual, pode ter certeza que as jumentas seriam mais importantes que a vida de um filho. Você quer um exemplo? Eu assisti esses dias um vídeo. Era um repórter e ele ia fazer um abaixo-assinado para 2 campanhas. Existia o abaixo-assinado para salvar os papagaios de cabeça roxa. E então ele aborda as pessoas e as pessoas: claro, eu vou assinar, vamos salvar os papagaios de cabeça roxa. E o repórter ele utiliza a segunda petição, que é um abaixo-assinado contra o aborto. E as mesmas pessoas se recusam a assinar. E teve um que conclui: eu prefiro a vida dos papagaios de cabeça roxa do que as vidas dos bebês. Um outro exemplo: um cachorro morreu em um avião. Quem viu essa parte? O cachorro morreu. E houve protesto em todo o Brasil. Paralisaram os aeroportos. Milhares de pessoas gritavam.
pela vida do cachorro que morreu. Mas não houve um grito sequer quando aquele menino autista foi assassinado pelos seus amigos. O último é o cavalo caramelo. Todo mundo deve já ter acompanhado. Eu assisti esse vídeo. Ai, meu Deus. A minha esposa falou assim para mim: Sérgio, não ri nessa parte, pelo amor de Deus. Mas é o mundo que a gente está vivendo, gente. Houve uma comoção para salvar o cavalo. Houve recurso, sabe? Destinaram pessoas para um resgate de um cavalo. Essa não é uma pregação contra animais. Não é isso. A vida dos animais são importantes. Mas a vida das pessoas são mais. Jesus Cristo, Ele não morreu por coisas. Ele morreu por pessoas. A vida das pessoas importa. Enquanto o cavalo recebeu vários recursos, não houve destinação de nenhuma verba às pessoas que estavam sendo afogadas no sul. E será que na sua família as jumentas estão sendo mais importantes que um filho? Disputas de herança que levam às rixas e rompimentos familiares. Pais que trabalham excessivamente para proporcionar um estilo de vida luxuoso e perdem o tempo de qualidade e atenção emocional dos seus filhos. Cônjuges e pais com consciências pesadas, que preferem dar presente do que estar presente. Pessoas que não querem ter filhos por causa da sua carreira profissional, porque é mais importante. Isso não é uma condenação sobre você. Eu e minha esposa fomos confrontados nisso, porque nós, por muito tempo, levamos a nossa carreira profissional mais importante que a ampliação da nossa família. Mas a palavra nos confrontou. Isso não está certo. E Deus nos deu paz para tomar essa decisão. A vida das pessoas importa. A evidência de Deus quando as pessoas são mais valiosas do que coisas. Será que o egoísmo e a insensibilidade dominou o seu coração? Como está o seu coração quando vê alguém na rua mendigando? Quando vê alguém na rua, quando olha para um dependente químico, quando olha para alguém que perdeu a sua família, a sua casa, o seu emprego, a sua saúde? Como está o seu coração quando vê o diabo destruindo vidas e levando as pessoas de mal a pior, colocando elas em situação de vergonha? Essa inversão de valores não pode fazer parte da vida do cristão. As pessoas valem mais. As vidas importam. Você já se preocupou com alguém hoje? Você já parou 5 minutos para mandar uma mensagem ou uma ligação para aquele irmão que não vem mais no culto ou na célula? Você já fez a sua doação do quilo do amor para as famílias que estão precisando de alimento? As vidas importam. O negócio de Deus são as pessoas. Ele entregou o seu filho em favor delas. Deus, Ele pega uma igreja aqui de Extrema. Podia ser tantas outras. Existem tantas igrejas renombradas e com seus caixas robustos. Mas Deus, Ele pega uma igreja aqui de Extrema, simples, e linka ela com uma comunidade lá em Moçambique. Por quê? Por causa de pessoas. Porque as vidas importam. Jesus Cristo se entregou por pessoas. Em 1 Timóteo 2, 4, 6 diz:
Isso é bom e agradável perante Deus, o nosso Senhor, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado no seu próprio tempo. Esse é o Deus a quem servimos. Quarto, a evidência de Deus quando existe a unidade e comunhão. 1 Samuel 10, versículo 3 e 4, diz: você deve seguir até a chegada da árvore sagrada que fica em Tabor. Ali você vai encontrar 3 homens que estarão indo a Betel para lá oferecerem sacrifícios a Deus. Um deles estará carregando 3 cabritos, outro 3 pães e o terceiro um odre de vinho. Eles vão cumprimentar você e vão lhe oferecer 2 pães. E você deve aceitar. A evidência de Deus quando existe unidade e comunhão. Saul encontra 3 homens, eles estavam indo cultuar ao Senhor. Um levava os sacrifícios, outro levava pães e outro levava vinho. E a presença de Deus, a evidência de Deus é quando existe a unidade. Saul foi abençoado por aqueles irmãos. Na comunhão, no culto ao Senhor, nós experimentamos a bênção do Senhor. Toda vez que nós nos reunimos em comunhão, nós atraímos a presença do Senhor. Toda vez que nós estamos juntos, seja proposital ou não, isso é um culto de adoração ao Senhor. Sabia que o seu casamento é um culto de adoração ao Senhor? A sua família é um culto de adoração ao Senhor? A palavra de Deus fala: onde houver 2 ou 3 reunidos, Ele estará presente. E quando nós estamos em unidade, nós experimentamos a bênção do Senhor. A palavra do Senhor diz em Salmo 133, do versículo 1 ao 3, diz assim: como é bom e agradável que os irmãos vivam em unidade. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba de Arão até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. A bênção e a vida está disponível quando nós estamos em comunhão e unidade. É maravilhoso isso. Não sei, quem é casado vai saber. Quem já brigou com a esposa, ficou brigado com a esposa? Meu Deus, ô negócio ruim. É uma maldição. Você não tem paz. Você não consegue trabalhar, você não consegue estudar. Você fica mal o dia todo. Porque o orgulho, ele estraga a bênção do nosso lar. Mas a partir do momento que alguém tem que ser mais inteligente, né, gente? Então alguém tem que pedir perdão. Né? Então, quando a minha esposa acorda de mau humor, eu já me pergunto: o que eu fiz, Jesus? E ela se pergunta: o que foi que o Sérgio me fez? É brincadeira. Eu amo ela, gente. Mas é desse jeito. O orgulho estraga a bênção do Senhor. Não deixe o orgulho estragar a bênção do Senhor sobre o seu lar. Perdoa o seu cônjuge. Sabe, perdoe os seus filhos. Tragam eles para junto adorar o Senhor.
seja intencional, ou um momento junto em família, no café da manhã, aquilo é um culto ao Senhor. Todas as quintas-feiras é o dia que a minha célula se reúne. E todas as quintas-feiras eu experimento a bênção do Senhor. É incrível, porque na célula, ver a adoração coletiva mudando o ambiente. Um começa a adorar ao Senhor, e o outro começa a glorificar. E quando a gente vê aquele que estava apático, começa a adorar e se entregar a Deus. É incrível a unidade, a comunhão, transformando o ambiente. Todas as quintas-feiras, eu posso chegar esgotado, cansado. Eu posso chegar, esgotado. Mas é eu ir às células, encontrar com o irmão, e um conversa, e o outro já faz uma piada, traz alegria, isso renova, isso muda a gente. O cansaço vai embora, e a cura do Senhor vem sobre nós. Há uma bênção na unidade, na comunhão. E todas as quintas-feiras nós oramos um pelos outros. E todas as quintas-feiras nós contamos testemunhos dessas orações. É incrível viver em unidade. Então, quem aqui está numa célula? Levante a mão assim. Tem bastante gente. E quem não está? Tem alguns tímidos aqui. Mas faz o convite para essa pessoa agora. Vamos viver a bênção do Senhor nas células. Faça para um para o outro. Vamos viver a bênção do Senhor nas células. O Evangelho não é vivido sozinho. Nós precisamos um dos outros. E não é uma tarefa fácil viver em unidade. Porque o profeta Samuel fala: Saul, eles vão encontrar você, eles vão te abençoar, e você deve aceitar. Aceite o irmão. Aceite viver em unidade. Não é tarefa fácil. Porque durante essa caminhada nós feriremos uns aos outros. Nós magoaremos uns aos outros. Mas existirá cura uns aos outros. Em um determinado momento, algum irmão vai se levantar e vai expor aquilo que precisa ser mudado dentro de você. Agradeça pela vida dele. Porque quando isso acontece, é sinal de cura sobre a sua vida. Deus escolheu a nossa unidade, a nossa comunhão, para evidenciar ao mundo que existe esperança. Sério, Deus podia usar qualquer outra coisa. Podia usar os anjos, podia usar, um símbolo no céu. Mas Ele escolheu a mim e a você em unidade com os irmãos, para mostrar ao mundo que existe um Salvador. Em João 17 nós lemos: a minha oração não é apenas para eles, eu rogo também por aqueles que crerão em mim e por meio da mensagem, para que todos sejam um, ao Pai, como tu estás em mim e tu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Às vezes, a resposta que você tanto procura, a cura que você tanto procura, está no irmão do seu lado. A evidência de Deus, quando existe
a unidade e a comunhão. 5. A evidência de Deus quando existe a alegria da salvação. 1 Samuel 10, 5 diz: em seguida você irá para o monte de Deus, em Gibeá, onde há um acampamento dos filisteus. Na entrada da cidade vai encontrar um grupo de profetas descendo o morro, vindo do altar. Eles estarão tocando harpas, tambores, flautas e liras e estarão profetizando. A evidência de Deus quando existe a alegria da salvação. Quando o cristão ele perde a alegria da salvação, ele está destinado ao fracasso. O que mais me surpreende com esses irmãos é que eles estavam do lado do acampamento dos filisteus, do lado da guerra, do lado aonde eles poderiam ser mortos. Mas a palavra do Senhor diz que eles estavam celebrando ao Senhor. A palavra do Senhor diz que eles entregaram suas vidas no altar e eles experimentaram uma alegria sobrenatural. Será que você perdeu a alegria da salvação? O Senhor quer restaurar ela sobre a sua vida. Na nossa caminhada cristã não é diferente. Às vezes nos tornamos vagarosos e desesperançados com as guerras que lidamos. Às vezes estamos tão cansados e sobrecarregados. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que entregam a vida no altar, por mais que exteriormente estejam quebrados, interiormente estão sendo renovados dia após dia. A oração de Davi em Salmo 51, 12 diz: devolva-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito pronto para obedecer. Nesse contexto, Davi tinha pecado e ele experimentou o peso do pecado, da culpa e da condenação. E ele se quebranta diante do Senhor e diz: Deus, sonda em mim se há no meu coração se há algum caminho mau e me guia pelas tuas veredas. Renova em mim a alegria da salvação e me dê um coração pronto, disponível para te obedecer. Toda vez que perdemos a alegria da salvação, é porque desobedecemos a palavra do Senhor. Por isso, se você aqui está nesse estado de pecado, de culpa, de condenação, não sabe mais o que é a alegria do Senhor, eu quero dizer para você que se você entrar no seu secreto, rasgar o seu coração diante do Senhor, você vai experimentar uma alegria sobrenatural. Porque aquilo que você tem, você pode perder. Mas aquilo que você é em Deus, nada pode tirar. É normal tornar cansado no caminho, mas Jesus quer fortalecer você. A palavra do Senhor fala que os olhos dele vasculham toda a terra, tentando encontrar verdadeiros adoradores, para então fortalecê-los. É impossível olhar nos olhos de Jesus e não ser transformado. A palavra em Salmos fala: aqueles que olham para Ele têm os seus olhos radiantes de alegria, e o seu rosto não mostrará decepção. E se tudo isso que eu falei não te convenceu, eu quero dizer para você que esse aqui não é o seu lugar. Romanos 8,18: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente
não se compara com a glória que há de nos ser revelada. Em Apocalipse 21, 4, 5 diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, eu farei nova todas as coisas, e acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Quer receber a alegria da salvação? Tira os olhos de você. Aponte os seus olhos para a eternidade. Aqui não é o seu lugar. Existe um lugar que Deus Pai está preparando para mim e para você. Experimentar a eternidade. Ver Jesus, receber o galardão, receber a coroa e receber do Pai: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai, entre e celebre comigo. Não há guerra, luta, não há dor, não há condenação que sustente diante dessa alegria que iremos receber. E por último, a evidência de Deus quando existe transformação. 1 Samuel 10, versículo 6 e versículo 9. Então o Espírito do Senhor dominará você, e você agirá como um profeta junto com eles, e ficará uma pessoa diferente. Deus mudou o coração de Saul no momento em que ele se despediu de Samuel. E aconteceu tudo o que Samuel tinha dito que iria acontecer. A evidência de Deus quando existe transformação. O Evangelho alcançou a minha vida. E eu fui transformado por Ele. Cristo fez da minha maior dor e da minha maior vergonha algo poderoso para a glória dEle. Alguém que estavam em cadeias emocionais, em depressão, não podia sair às ruas ou estar com pessoas. O Evangelho me encontrou. E agora, Deus faz desse cara alguém que ministra pessoas para a glória do Pai. Deus, Ele quer transformar o seu cativeiro, a sua maior angústia, em algo precioso para a glória dEle. A evidência de Jesus, quando existe transformação, quando existe metanoia, mudança de vida, o Espírito Santo está disponível para mim e para você, para que você experimente a mudança de coração que só Ele pode dar. Quando a presença de Deus está, nada fica indiferente. Casamentos perdidos são transformados. Pessoas enfermas são curadas. Viciados são libertos. Cadeias são quebradas pelo poder de Jesus Cristo. Eu encontrei Jesus e tive a minha vida transformada. Não importa o seu pecado, não importa como você está aqui nessa noite, as trevas que você briga todas as noites, que só você e Deus conhecem, isso não assusta Jesus.
Jacó era mentiroso. Moisés tinha a língua presa. Sansão era promíscuo. Davi adulterou e cometeu adultério. Jeremias era depressivo. Os discípulos caíram no sono. Todos nós temos rachaduras, mas isso não será um problema para Deus, porque através delas é que a luz dele pode entrar, e as suas trevas nunca será escura demais para ele desistir de você. Em Gálatas 2:20 fala: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que amou e se entregou por mim. A evidência de Deus, por menor que seja a transformação. Efésios 4:28-30 fala: aquele que roube, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da sua boca nenhuma palavra suja, mas unificamente o que for de boa edificação, conforme a necessidade. Assim transmita a graça aos que ouvem, e não entristeçam o Espírito de Deus, ao qual vocês foram selados para a redenção. O Espírito do Senhor está sobre você, para que você possa experimentar a mudança de vida, a mudança de coração. Sabe, o seu casamento, ele não precisa de psicologia, ele precisa de um coração transformado. Você precisa de um coração transformado. Para alcançar o seu filho, você não precisa se desgastar em presentes. Você precisa de um coração mudado pelo Senhor Jesus. E o seu coração transformado vai acessar aquilo que você não consegue acessar. Não é um privilégio de poucos, está disponível para todos aqueles que creem. A todos aqui creram e receberam, Ele lhe deu o poder de ser chamados filhos de Deus. E hoje, você não tem um véu que te separe. Você não tem um véu que te separe do Pai. A palavra do Senhor fala: onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. E todos nós, como uma face descoberta, como um espelho, contemplamos a face do Senhor. E estamos sendo transformados dia após dia. Não numa glória qualquer, numa glória crescente, que é o Espírito Santo. Essas são as evidências de Deus. Esses são os sinais que você pode enxergar em você e nas pessoas. A mensagem da cruz, a unção e o propósito, as pessoas como valor, a unidade e a comunhão, a alegria da salvação e ter uma vida transformada pelo poder de Deus. Se você aqui nessa noite não consegue ver essas evidências em você, rasgue o seu coração diante de Deus. Decida se arrepender. Decida entregar a sua vida a Ele. Ele é fiel e justo para te perdoar, te inocentar e te dar um caminho excelente. Pode não ser dentro de uma hora que você viva essa transformação. Pode não ser
dentre um dia, pode ser um ano, ou pode levar uma vida toda. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que estão dispostos eles estão sendo transformados dia após dia, até ser dia perfeito. Fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Essa não é uma pregação qualquer. É uma ministração de salvação. Porque todos aqueles que invocarem o poderoso nome de Jesus serão salvos. Os seus ouvidos não estão tapados para não poder ouvir você. E as suas mãos não estão encolhidas para não poder te salvar.